Onde os hackers vão quando eles querem te hackear? Vamos reagir a mais um vídeo do Cyber News Brasil, onde eles falam justamente onde as pessoas vão quando querem hackear você. Lembrando que eu sempre coloco o link do vídeo na descrição, o vídeo que eu assisto, que eu comento aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Como você hackeia algo? Todos nós sabemos a resposta. Você senta ao lado do computador e digita no teclado. Alguns números e símbolos vão pela tela. Se a batida for intensa o suficiente, sucesso, você está dentro. Funciona em filmes e programas de TV. Isso deve funcionar da mesma forma na vida real. Não é? Não importa Não. o quanto você tente, não importa quantos teclados você quebre, você não vai quebrar a boa segurança cibernética. Para isso, você precisa de algo especial, um segredo. E para obter esse segredo, você precisa se tornar parte da comunidade mais profunda e mais obscura da internet. Esqueça seus mercados de dark web e os fóruns de hackers. É mais profundo do que isso. Conhecimento. É um espaço cuja existência inteira se baseia em sua cobertura, onde os melhores hackers do mundo trocam segredos por somas de dinheiro que mudam sua vida, onde os governos, megacorporações e cartéis criminosos competem por trechos de informações que podem mudar o mundo. Bem-vindo ao mercado de dia zero. Então eles vão falar aqui sobre venda de exploits para vulnerabilidades que ninguém, teoricamente, ninguém sabe. Os Zero Days. Pô, legal isso aqui, hein? Você está em frente de um muro alto e forte. Como você chega ao outro lado? Muros como esse estão por toda a internet. Eles protegem os dados de empresas, nações, instituições e até de pessoas como você. Quando alguém compra um gadget ou um aplicativo, a parede está incluída no preço. As pessoas estão pagando para não serem hackeadas. Mas como você hackeia as coisas então? Como você chega para o outro lado da parede? Paredes menores podem ser escaladas ou quebradas. É isso que coisas como injeções de SQL e DDoS fazem. A maioria das paredes tem um acesso ainda mais fácil. Basta falar para entrar. Isso se chama engenharia social. DDoS fazem. Paredes menores podem ser escaladas ou quebradas. É isso que coisas como injeções de SQL e DDoS fazem. A maioria... No ataque de SQL Injection, a gente quer injetar uma instrução ao banco de dados para extrair informação ou modificar algo. No ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, a gente está querendo inundar o tráfego de um sistema, de um servidor, de uma rede, ao ponto de sobrecarregar tudo ali e tornar aquele serviço, aquele servidor indisponível. Basicamente isso. Só para, enfim, explicar os dois cenários, né? Mas vamos lá, vamos seguir. mais fácil, basta falar para entrar. Isso se chama engenharia social. Mas para alguns, até mesmo a força bruta mais forte ou a infiltração mais inteligente não vai funcionar. Você precisa de uma maneira melhor de entrar. Você se aproxima e inspeciona os tijolos. Talvez um deles esteja rachado ou se projete apenas o suficiente para lhe dar um ponto de apoio. Talvez ele possa ser movido para revelar uma passagem secreta. O Windows 10 e Mac OS X, alguns dos mais populares sistemas operacionais do mercado, têm cerca de 80 milhões de linhas de código. Se cada linha fosse um tijolo, você poderia construir quase 300 milhas de parede com eles. 300 milhas. 80 milhões de tijolos. Qual é a chance de que um deles tenha uma falha? No código, um tijolo com defeito é um bug, uma vulnerabilidade que pode ser usada e explorada, um buraco no sistema pelo qual você pode passar. As empresas que constroem muros não querem tijolos com defeito. A receita dessas empresas depende do envio de um produto seguro. Eles têm departamentos inteiros dedicados a encontrar falhas no código e pagam altas somas de dinheiro a qualquer um que possa revelar um bug. E sempre que uma empresa encontra uma vulnerabilidade Bug no software, bounty. ele emite um patch, uma correção que substitui o tijolo e remove a vulnerabilidade. Portanto, a importância de uma falha de segurança é medida por quanto tempo atrás foi descoberta. Os bugs de uma semana atrás são tão bons quanto os corrigidos. 2 ou 3 dias atrás, provavelmente estão sendo explorados por todos os aspirantes a hackers por aí. E o patch já está a caminho. Mas se uma empresa não... Exatamente, quanto mais antiga é uma vulnerabilidade, deixa eu tirar um pouco aqui da velocidade do vídeo para ficar melhor. Quanto mais antiga é a vulnerabilidade, mais provável é de terem pessoas, agentes maliciosos explorando aquela falha. tem ideia que um bug existe. Em outras palavras, se ele soubesse de um bug para dia zero, é uma história totalmente diferente. Um dia zero útil é o santo graal do hacking. Uma vulnerabilidade secreta que pode ser explorada para violar a segurança de um dispositivo ou de um aplicativo ou uma rede inteira. Não só você está escorregando pela parede, mas como ninguém suspeita que você está fazendo isso. Mas bons dias zero são difíceis de encontrar. Para encontrar um, você tem que ser melhor em identificar falhas do que cada engenheiro contratado pela empresa de construção de paredes. E mesmo assim, você pode passar anos olhando para o código, procurando uma falha útil. Ou você pode procurar alguém que já tenha feito isso. Esta é a Bug Track, uma lista de discussão que remonta ao início dos anos 90, e o lugar onde você pode encontrar milhares do que costumava ser Zero Days. Durante muito tempo, os hackers realmente tinham muito pouco interesse em dinheiro. E no início, quando eles encontravam explorações de dia zero, divulgavam falando principalmente dos anos gratuitamente 90, na eles iam internet. até as empresas que haviam escrito esse software desleixado, como HP, Oracle, Microsoft, Sun Microsystems, e eles diriam: "Ei, encontrei um bug em seu software, é um dia zero." A propósito, esta é a Nicole Perloff. Ela é uma jornalista do New York Times que passou anos investigando o mercado de dia zero, e muito do que sabemos sobre sua história vem de suas reportagens.
Para criar essa história, entramos em contato com especialistas como ela que têm experiência prática real. Encontrar e entrar em contato com eles é um pouco mais difícil do que parece. A única razão pela qual podemos fazer isso são vocês, nossos espectadores, e somos gratos por cada sinal de apreciação que você possa dar. Seja uma curtida, uma inscrição ou um comentário. Um pequeno gesto pode ser muito útil. Então, os primeiros hackers tentavam entrar em contato com as empresas e notificá-los sobre dias zeros em seu software. E as empresas, em vez de olharem para isso como "Oh, obrigado pela garantia de qualidade gratuita", frequentemente respondiam com uma carta de seu advogado. Exatamente, isso aqui é uma coisa que eu recebo quase toda semana a galera perguntando, pô, encontrei uma falha num sitezinho aqui ou num aplicativo que eu utilizo. Os caras não têm programa de bug bounty. O que eu faço? Eu reporto para eles? Se eu reportar, eu vou ganhar alguma coisa? É aquilo, pô, você... se for uma falha muito superficial, muito clara ali, é legal você reportar. Às vezes você até consegue um bounty, um reconhecimento, algo nesse sentido. Porém, se você precisar fuçar muito para encontrar uma vulnerabilidade, a empresa pode achar ruim. Você está testando um sistema sem permissão. Então, ela tem total direito, sim, de seguir com uma ação legal contra você, né? Então, nesses casos, o que eu recomendo é, pô, encontrou alguma coisinha? Não fuça muito, vai reportar? Reporta de uma forma muito pacífica, não pede dinheiro, porque senão você vai se passar ali como um cara extorquindo a empresa ou algo assim. Pô, reporta legal, procura se tem alguma equipe de segurança, tenta entrar em contato direto com o cara ali que cuida da segurança, algo assim, o cara que entenda melhor sobre esse tipo de reporte e tudo mais. Aí você vai conseguir reportar ali, tudo certo, às vezes até ganhar alguma coisa. Mas não pense em ganhar algo para reportar uma vulnerabilidade. Se quiser ganhar alguma coisa para reportar a falha, vai em bug bounty. Aí você não vai ter problema. Então, dizendo, se você mexer em nosso software novamente, nós faremos com que você vá para a prisão. No Bug Track, você cria um identificador rápido, você se esconde atrás de um proxy, você pega seu dia zero e o envia por correio para milhares de hackers em todo o mundo. A comunidade obtém informações valiosas, a empresa é punida. É daí que surge o mercado, né, de Zero Day. Muitas vezes você não consegue vender aquela falha ali para a própria empresa, ou a empresa, mesmo com o programa de bug bounty, paga muito menos por uma vulnerabilidade do que, né, vendendo ali na Dark Web. Então, a galera maliciosa prefere vender essas falhas lá na Dark Web porque eles ganham muito mais. Então, ele vende para cada pessoa que quer ter acesso àquele exploit, aquele Zero Day. Então, o cara faz muito mais dinheiro dentro desse mercado malicioso, né, criminoso. E você ganha credibilidade nas ruas. Compartilhamento e exploração de dia zero era uma parte importante. E o legal é que muitas vezes as agências de inteligência de países compram essas vulnerabilidades Zero Day justamente para conseguir ter armas ali para monitorar dispositivos, acessar dispositivos e tudo mais. Uma fonte de orgulho para muitos. Mas com o passar dos anos, isso começou a mudar para algo irreconhecível. Há uma parede e você realmente precisa chegar ao outro lado. Você tem dinheiro, tem contatos, você tem recursos. Tudo o que você precisa é de uma dica. Você vai para o Bug Track e procura por nomes. Há o Monix, o Aleph One, o Hacknesty. Dezenas e mais dezenas de apelidos. Muitas pessoas muito habilidosas que fazem muito trabalho de graça, mas talvez alguns deles gostariam de uma pequena compensação. Você escolhe um e-mail, uma oferta educada e bem medida. E uma quantia maior do que eles ganham em um ano. Mais do que a empresa de software está disposta a pagar pelo mesmo bug. Exatamente. Há muito poucos problemas que o Esse orçamento sem o fundo não problema. possa resolver. Os anos passam, você faz o mesmo de novo e de novo. Você estabelece conexões mais fortes, relacionamentos, redes. Algumas das pessoas são confiáveis, outras nem tanto. Você mantém os confiáveis por perto, os perigosos ainda mais perto. Você não é o único que está comprando, e seus contatos não são os únicos que estão vendendo. Um mercado começa a se formar e crescer, apenas enviando alguns e-mails. Você tem 0 dias que podem contornar qualquer parede. E mesmo que você tenha problemas para encontrar vendedores, talvez haja uma solução para isso. Surgem os intermediários, corretores de dia zero, empresas com nomes obscuros e até com antecedentes mais obscuros, dispostos a ajudá-lo em sua luta. Eles podem encontrar quem você precisa e realizar a transação. Eles até confirmarão se a mercadoria funciona e atestar sua eficiência. Eles são serviço de matchmaking, sabe? O governo poderia ir postar mesmo anonimamente no Reddit, por exemplo, ou em algum fórum clandestino. Ei, quero comprar um exploit. Mas então você está lidando com uma parte desconhecida. Você tem problemas com depósito de garantia, confiança do lado do comprador e confiança do lado do vendedor. Esses corretores de exploração trabalham como intermediários e casamenteiros. Eles estão mantendo as coisas em depósito, então eles estão confirmando a vulnerabilidade. Ou manter os fundos em um depósito e depois confirmar a vulnerabilidade. Realmente funciona, em muitos casos antes mesmo de fechar o negócio. E aí então, é claro, eles tiram uma porcentagem em cima. Então, você compra um trecho de informações de um corretor ou um hacker anônimo online.
E na própria Surface tem sites onde você consegue ver o preço de Zero Days. E tem Zero Days de milhões de dólares, Zero Days baratos. É uma loucura. Na própria Surface você consegue já encontrar esse tipo de marketplace, né? E desenvolve uma exploração, um malware que pode transformar de forma confiável um trecho de código defeituoso em uma passagem segura pela parede. Hora de usar. O que você está vendo agora é um exploit. Não é um real, mas uma reconstrução que um pesquisador conseguiu juntar depois de raspar os restos de um ataque em seu telefone. Ele foi projetado para infectar iPhones por meio de um iMessage invisível. O usuário nunca recebe a notificação, nem mesmo um pontinho na tela. Um trecho de código simplesmente entra e permanece completamente silencioso. Isso aqui explora uma falha de buffer overflow, normalmente. Então, uma mensagem que chega ali, estoura o buffer, consegue chegar no cenário de execução e se infiltra ali no dispositivo, é feita a persistência e a partir dali o hacker, né, teria controle sobre o dispositivo. E existem várias e várias falhas, não só para iOS, mas para Android também, porque a galera quer encontrar esse tipo de falha a todo momento, porque é uma forma de monitorar, muitas vezes, jornalistas e tudo mais, como aconteceu com o spyware Pegasus, né, com o spyware Landfall e tudo mais. Começa a trabalhar em um bug específico, uma falha que existia no software da Apple há décadas, um resquício de uma função que há muito tempo foi descontinuada. Um tijolo deformado que antes sustentava uma parede, mas não mais. Depois de passar, um código assume o controle de uma pequena parte da memória do telefone, apenas o suficiente para fazer algumas pequenas coisas. Usando essa memória, a mensagem encontra outro buraco maior na parede. Outro dia zero, por meio do qual um código ainda mais malicioso pode ser trazido. Não pode ser explorado do lado de fora, mas uma cadeia de exploração que leva até o impacto final. É mais potente e começa uma guerra contra os sistemas nativos do telefone. Uma pequena batalha se desenrola sob os dedos do usuário desavisado, até que o código invasor use mais uma vulnerabilidade que lhe permite controlar todas as defesas. Em alguns segundos, o iPhone é conquistado. Por fim, mais uma vulnerabilidade é usada para obter acesso e assumir o controle do navegador Safari. Agora o telefone está à mercê do intruso e relatará tudo o que o proprietário faz, vê ou ouve. Uma sequência de 40 dias. Toda uma cadeia de ataques unida por um código muito bem escrito, dando a você acesso irrestrito a qualquer iPhone do planeta. Os especialistas chamaram essa cadeia de Operação Triangulação. Um nome estranho para um ataque que tem 4 pontas, não 3. Mas quem somos nós para julgar? Deixando de lado os nomes estranhos, esses exploits são incrivelmente potentes e incrivelmente perigosos. E para obter esse tipo de capacidade, você tem que pagar o preço. Assim como acontece com quase tudo em um mercado aberto, o preço é um reflexo da utilidade. Um dos poucos vislumbres que temos sobre o custo dos ataques. Ou pagar o preço do exploit ou encontrar o seu exploit. Encontrar a sua vulnerabilidade, criar o seu próprio exploit. Inclusive, se você quer se tornar um hacker profissional, na SolidOne, com uma única assinatura, você tem acesso a tudo que você precisa, até chegar no nível de você conseguir criar exploits, desenvolver malwares, criar suas próprias ferramentas e muito, muito mais. São conteúdos 100% práticos, com laboratórios práticos, campeonatos de hacking valendo até R$30 mil por ano. E a gente está na Black November, então todos os planos estão com descontos absurdos. E nos planos de 3 anos você ainda concorre ao notebook Alienware de última geração. Vou deixar um link no comentário fixado para você dar uma olhada, beleza? Vamos seguir aqui com o vídeo. Como a triangulação de operações é uma lista da Zerodium, uma grande corretora que Zerodium multiplica seus preços. De acordo com Zerodium, um dia zero que permite que você ignore a senha ou PIN de um telefone hoje em dia é de até $100 mil. Um dia zero que permite que você acesse o aplicativo de bate-papo deles, um navegador da web. Isso aqui é tudo calculado com uma espécie de... Não sei se eles utilizam o próprio CVSS, né? Eles calculam todo o impacto e explorabilidade de cada falha. Então, por exemplo, no cenário ali do passcode bypass ou PIN bypass, você precisa do dispositivo fisicamente para fazer esse acesso indevido. Alguma vulnerabilidade de RCE, de Remote Code Execution, Zero Click principalmente, ou seja, não é necessário nenhuma ação do usuário para a exploração da falha, aí seria o top, que são falhas que valem milhões de dólares. É absurdo. Um e-mail pode custar até $500 mil. Lembrando novamente que esses Zero Days são vendidos para cada pessoa, organização que queira comprar. Então esse valor é escalável, né? Ele vai vendendo para várias pessoas. Olha que loucura, quanto de dinheiro que roda, né? Que é movimentado nesse mercado de exploits. 0 dias que lhe dão acesso ao telefone de alguém sem nenhuma interação de sua parte pode render de 2 a 2,5 milhões de dólares. Milhões de dólares para invadir um telefone. E isso sem contar os salários do pequeno exército de hackers que escreveu o exploit, tornando o dia zero utilizável.
Essas não são as quantias de dinheiro que você paga para manter o controle do seu noivo traidor. As pessoas que usam esses ataques têm objetivos. A segurança, por isso que eu sempre falo, cara, o pentester, o hacker ético, é um profissional de extremo valor. É uma das profissões mais seguras do mundo. E vai continuar assim, na verdade vai ser cada vez mais valorizado, cada vez mais segura. Acaba sendo uma das principais profissões da atualidade. Tudo está conectado no computador, em algum tipo de tecnologia, então tem que ter alguém ali para identificar as vulnerabilidades e corrigir as vulnerabilidades e manter tudo o mais seguro possível. Aí, pô, tem muito mercado para crescer ainda em segurança ofensiva. E é o melhor momento. Ontem era o melhor momento para você entrar no mercado de segurança ofensiva. Hoje é o segundo melhor momento. E amanhã vai ser o terceiro melhor momento. Então, é agora. Tá? Muito maior. O maior grupo demográfico de compradores nos mercados abertos provavelmente são os governos. Quero dizer, eles têm dinheiro que os criminosos cibernéticos não podem tocar ou não podem acumular, nem mesmo algumas dessas grandes gangues de ransomware. E o valor que eles obtêm com a inteligência, que eles ganham com esses dia zero, não é medido em dólares e centavos. Alguns dia zero são inofensivos, sabe? Você encontra um erro no código e ele pode estar em um sistema que não é muito usado. Ou se ele é mesmo usado por algum público de nicho, não é tão interessante assim. Não vale seu esforço para invadir esse sistema. Mas os Um Zero sistemas Day é basicamente uma vulnerabilidade que ainda não foi divulgada a público. Então é uma falha como qualquer outra, como o SQL Injection, como o XSS. Inclusive, você pode encontrar um Zero Day em algum produto, alguma tecnologia ali. Se você encontra uma falha que ninguém encontrou ainda, ponto, você encontrou um Zero Day. Aí pode ser um Zero Day extremamente crítico ou um Zero Day mais tranquilo, sei lá, um XSS num plugin do WordPress. Pô, não é algo muito específico ali, a menos que seja um plugin muito utilizado. Aí, pô, com certeza seria uma falha até bem cara, né? os hackers e os estados-nação gastam muito tempo atualmente são softwares para iPhone e Android. Software que afeta a infraestrutura crítica. Software que toca, como eu disse, sistemas de criptomoeda, carteiras que podem lhe render muito dinheiro em criptomoedas. Talvez nunca saibamos o custo real da operação triangulação. Apenas um pequeno grupo de empresas de corretagem que publicam seus preços, e um número incontável que não. O custo real de um dia zero, e muito menos de um exploit, pode variar muito. Um bom exemplo disso é a Operação Zero, um corretor que surgiu há apenas alguns anos. Em setembro de 2023, ela ofereceu o preço mais alto por um exploit que já foi registrado, 20 milhões de dólares milhões para de uma cadeia dólares. de ataque. Coisas como a Operação Triangulação podem custar pelo menos o mesmo valor ou até mais. Tudo isso para lhe dar acesso a um telefone, um pequeno dispositivo que rastreia seus usuários, mas alguns alvos de tais ataques são maiores. Outro dia zero, comprado por um preço semelhante, pode lhe render uma entrada para um computador de mesa, ou um controlador industrial, ou uma rede inteira que mantém a infraestrutura de uma fábrica, uma base militar, uma cidade. O Stuxnet, um dos exemplos mais avançados de malware, usou uma sequência de 40 dias para entrar em uma instalação nuclear iraniana e desativá-la. NotPetya, o ataque cibernético mais prejudicial já registrado, usou um único ataque de dia zero para paralisar um país inteiro por vários dias, causando bilhões de dólares em danos para empresas internacionais que operavam lá. O telefone de Jamal Khashoggi, um jornalista assassinado pelo governo da Arábia Saudita em 2018, foi monitorado e rastreado pelo governo depois de infectar seus dispositivos através de um dia zero. Até agora, estamos comparando... Vocês estão entendendo qual que é o peso na realidade, na vida real da segurança ofensiva, da segurança da informação? Isso está movimentando o mundo. O hacking virou mais uma arma militar. Era uma falha em uma parede, um tijolo que revela uma entrada oculta. Essa comparação é bastante inofensiva, talvez um pouco inofensiva demais. Um dia zero também pode ser comparado a uma arma, ou, mais corretamente, um material a partir do qual uma arma pode ser fabricada. Uma arma mais poderosa do que quase tudo no mundo. Com um conjunto certo de dia zero, um governo pode travar uma guerra cibernética contra governos concorrentes e seus próprios cidadãos. Para um governo com fundos suficientes para comprar tal coleção e pessoal qualificado suficiente para explorá-lo corretamente, qualquer segurança não é mais um obstáculo. E a maioria desses dia zero, em algum momento, foi negociado no mercado de dia zero. Eles foram comprados, vendidos e compartilhados. Isso acontece todos os dias, bem ali, debaixo do nariz das autoridades policiais, reguladores e corporações que não podem e não farão nada para combatê-lo. Por quê? Como o comércio de 0 dias é legal? E por que ninguém trata isso com pelo menos uma fração da seriedade que as pessoas tratam a venda de armas de destruição em massa? Bem, a resposta para isso é um pouco complicada.
O mercado de Muito dia zero tem uma interessante estrutura esse tema extensa aqui, com hein? vários níveis e uma grande variedade de jogadores. Parece inofensivo na superfície. Hoje em dia, ao contrário de 20 ou 30 anos atrás, muitas empresas oferecem programas de recompensas por bugs. Eles pagam por qualquer vulnerabilidade encontrada em seu software, incentivando os hackers a ganhar sua renda legalmente e tornar a internet mais segura no processo. Algumas empresas e pesquisadores fazem o mesmo, mas de forma independente. Eles procuram bugs no código de softwares populares e notificam os fornecedores. Às vezes, eles são pagos. De qualquer forma, ganham exposição. A versão corporativa da credibilidade de rua do hacker. É assim que o mercado branco funciona. A ponta do iceberg, algo que a maioria das pessoas quer dizer quando fala sobre dia zero. Mas há um nível abaixo desse. A parte do mercado em que as empresas não têm nomes atraentes e não gostam muito de serem notados, onde os pesquisadores não divulgam suas descobertas e muitas delas são editadas. Você pode pesquisar no LinkedIn e encontrar pessoas que estão contratando prestadores de serviços ou que estão contratando para pesquisa de vulnerabilidade, que exigem autorização. Exatamente. Essa pesquisa de vulnerabilidade, normalmente não, em alguns cenários, né? É para o cara tentar encontrar vulnerabilidade de zero day em algum sistema específico. Existem vários programas da Google, da Microsoft, uma equipe interna que buscam vulnerabilidade zero day em diversas tecnologias, né? Um negócio interno, até como forma de proteção, né? Via inteligência de ameaça, você consegue ter uma previsibilidade de ataques e estar um passo à frente para evitar um impacto futuro. Porém, existem empresas focadas 100% em identificar zero days e vender zero days. É uma loucura. De segurança. Isso não é uma anomalia nos Estados Unidos. Mas não se engane sobre isso. Todos os governos estão pesquisando ou os comprando, e provavelmente alguma combinação Os próprios dela. governos também, né? Tem as agências de inteligência, a todo momento estão buscando por esse tipo de vulnerabilidade, principalmente no Samsung, no iOS, no macOS, em dispositivos utilizados no mundo inteiro, porque é uma forma de poder, é uma forma de você controlar, de monitorar, é uma forma de você manipular. Então, é uma arma, né? Então, eles estão buscando. Esse é o mercado cinza. E, estritamente falando, não é legal, mas também não é ilegal. Os governos estão investindo em pesquisa e escondendo do público o que descobrem. Eles pagam os hackers por seu silêncio e usam os dias zero para espionagem e guerra cibernética. É difícil compreender, moralmente duvidoso e totalmente sem regulamentação. Mas há um nível abaixo desse também. Por fim, temos o mercado negro, que às vezes é governado se houver regulamentações internacionais que limitem sua capacidade de compra, face aos exploits. No mercado cinza, muitas das atividades ilegais ocorrem no mercado negro, e o valor é muito mais alto do que o do mercado branco. Pode ser de 10 a 100 vezes mais alto para os exploits do que no mercado de brancos. Você encontrará muitas redes e organizações criminosas internacionais, alguns Muitos governos governos. desonestos, atores não estatais de Muitos governos. lá de forma ilícita. Recentemente, o mundo testemunhou um exemplo disso. Este é um aplicativo chamado Move It, um protocolo de transferência de arquivos semelhante ao e-transfer ou OneDrive. Ele tem uma interface chata e uma participação de mercado moderada. É seguro dizer que você provavelmente nunca usou, a menos que você trabalhasse em uma grande corporação ou em um escritório do governo. Antes de 2023, a maioria de seus clientes eram os grandes empresários, como a Shell, a Sony e o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Em junho de 2023, a Club, uma grande gangue de ransomware, adquiriu uma vulnerabilidade de dia zero no software Moved. Imediatamente, ele foi usado para violar o serviço e roubar os dados de todos os seus clientes. E o resultado disso foi o maior ataque de ransomware dos últimos anos. A lista da Club incluiu mais de 2.500 empresas e quase 90 milhões de pessoas, mais do que a população de países como a Alemanha ou França. Klopp começou a extorquir as empresas, ameaçando liberar seus segredos se eles não pagassem o resgate. Nunca saberemos quantas empresas se comprometeram, mas os pagamentos certamente tornaram muitos criminosos muito ricos. Tudo graças a um único dia zero. Então, tudo começou com os Estados-nação e seus contratantes. Como a maioria dessas técnicas e ferramentas, ela agora migrou para os criminosos cibernéticos. Nos últimos anos, vimos os criminosos cibernéticos usarem explorações de dia zero em vários ataques de ransomware ou invasões de bolsas de criptomoedas, Eternal carteiras e esse tipo Blue, NotPetya, de vários coisa. outros. Portanto, essa é a parte negra do mercado de Eternal Blue não, WannaCry explorando o Eternal Blue, NotPetya também explorando o Eternal Blue. Eternal Blue foi explorado por vários malwares, né? Não só ransomwares.
dia zero. Com isso, tudo parece bastante limpo e organizado. Até hoje em dia a Você gente tem os vê caras bons que trabalham abertamente servidores em caso ao dia vulneráveis zero para expô-los ao e deixar famoso todos Eternal mais Blue. seguros. Você tem os governos e empresas obscuras que negociam dia zero para se manterem no topo do jogo de uma guerra cibernética. E você tem as organizações criminosas que compram dia zero para roubar dados. Você pode ler tudo sobre isso na Wikipedia, ou, bem, em qualquer lugar. Mas essa estrutura é clara apenas na superfície. Quando você começa a olhar o mercado mais de perto, as linhas começam a se confundir e as coisas pioram. Querendo ou não, tá tudo interligado ali, né? Um exploit que usou 40 dias para obter Uma acesso limiar muito tênue entre o mercado legal e o ilegal. Então, por exemplo, os governos, as agências de inteligência, elas não podem se limitar a um mercado mais superficial ali para identificar e ter poder sobre vulnerabilidade, não só ter o poder de poder utilizar, mas ter o conhecimento de vulnerabilidades que outros governos, outras agências poderiam utilizar contra eles, né? Então eles buscam de todas as formas essas informações, que são valiosíssimas, né? qualquer iPhone. Essa operação foi descoberta depois que pesquisadores da Kaspersky, uma empresa russa de segurança cibernética, detectou acidentalmente seus rastros em seus telefones. Os pesquisadores admitiram, é o ataque mais complexo e mais avançado com que eles já lidaram. Outra coisa, existe todo um mercado também de infiltração em códigos no código-fonte de grandes tecnologias e ferramentas para implantação de um backdoor, ou seja, um código malicioso que em algum momento específico vai ser utilizado para a exploração de uma falha, como se fosse ali um zero day, mas na verdade foi algo injetado. Existe toda uma loucura sobre isso também. Eles têm todos os sinais reveladores de um exército de hackers patrocinado pelo Estado e um muito poderoso. Ao mesmo tempo, o Serviço Federal de Segurança, o análogo russo à NSA americana, anunciou a descoberta de os mesmos padrões de ataque em milhares de telefones de funcionários do governo russo. O serviço disse que conseguiu identificar o invasor, agências de inteligência americanas, que espionaram cidadãos russos nesse ataque internacional sem paralelo. De acordo com o FSB, esse ataque teve que ser coordenado com a Apple, que não permitiria que bugs como esses permanecessem em seus sistemas sem nenhuma razão. Mas há também a É exatamente o que eu estava falando. Muitas vezes existe uma manipulação, um interesse em ter uma vulnerabilidade específica. É uma loucura, né? Mesma cadeia de ataque, sugerindo que o ataque é mais do que possível sem a contribuição da Apple. Assim como acontece com a maioria dos fornecedores, sabemos muito pouco sobre as operações. Mas uma coisa nós sabemos, e é uma coisa que a empresa está falando alto e com orgulho, é que ele vence os exploits apenas para agências de inteligência russas e empresas. Outra coisa que sabemos é que ela foi fundada por um ex-funcionário da Kaspersky, a mesma empresa que mais tarde foi atacada pela Operação Triangulação. Para um cidadão dos Estados Unidos vendendo um dia zero para Zeródio, é uma guerra acontecendo a todo momento. No mercado cinza. Para vender o mesmo bug para a Operação Zero, o cidadão teria que entrar no mercado negro. E para o hacker russo que descobriu o mesmo dia zero, a situação seria estritamente inversa. Entrar em contato com a Operação Zero os tornaria um milionário, e entrar em contato com a Zeródio provavelmente os levaria para a cadeia. Mas apenas uma pequena minoria de hackers vive nos Estados Unidos ou na Rússia. Todos os países do mundo têm como objetivo obter uma vantagem no espaço cibernético, e cada um deles estabelece suas próprias regras de acordo com seu alinhamento. Cada um tem seus próprios mercados branco, cinza e negro. E graças ao fato de o mundo estar tão interconectado como está, absolutamente nada impede um governo de alcançar um mercado negro de outro. Os governos não estão procurando por coisas moralmente duvidosas. Geralmente usam os mercados cinza e branco para obter esses tipos de vulnerabilidades. Se eles vão para o mercado negro, é realmente porque não podem chegar a ele de qualquer outra forma. E isso fica bem complicado. Tanto o Zeródio quanto a Operação Zero são bastante simples. Eles vendem para seus governos e são transparentes quanto a isso. Mas quando se trata de corretores, esses dois são uma exceção. A maioria das empresas que negociam dia zero trabalham em dois ambientes obscuros. O que eles vendem e para quem vendem, e quem trabalha para eles é um segredo total. E pelo que sabemos, eles costumam usar isso para borrar as linhas entre os mercados ainda mais, por acidente ou não totalmente. Eles podem de fato vender para regimes não sancionados, porque isso seria obviamente ilegal. Mas eles provavelmente não estão fazendo tanta diligência quanto você gostaria. Caso contrário, você sabe, né? Em alguns casos, eles podem até mesmo, por essa falta de devida diligência, estar trabalhando com algum, possivelmente sem querer, um criminoso cibernético. Mas então temos esses incidentes de alto perfil em que grupos como a equipe de hackers, que tinha sede em Milão, na Itália, foram hackeados. E nós dizemos, olha, eles estão vendendo para nações africanas que têm registros horríveis de direitos humanos, ou para a Rússia, o que pode inicialmente não se encaixar no plano desses hackers, cálculo moral sobre quem é um bom país, quem é um país ruim, quem tem imprensa livre ou quem não tem. E os caras querem dinheiro, é o objetivo. Impondo qualquer tipo de regulamentação no mercado de dia zero, ou mesmo ir atrás de qualquer pessoa que cruzar a linha, torna-se quase impossível.
Um processo contra alguém que é ele mesmo anônimo, e quem facilita as compras anônimas é muito complicado. Mesmo quando você conhece a compra envolvida, e ninguém gosta de fazer isso, porque eles também querem ver os corretores como fontes de informação. Portanto, para eles, é melhor dar imunidade ao corretor e fazer com que eles entreguem tudo o que sabem sobre o negócio do que ir atrás deles e fazer mais festas, com interesse para cobrir tudo ainda mais. É por isso que não é muito provável que eles sejam processados. É assim que o mercado de dia zero funciona. Sem regulamentação, sem nenhuma ação judicial. Sempre na fronteira da legalidade e da moralidade. Exatamente. É amplo e complexo. E ao mesmo tempo, em sua maior parte, invisível e totalmente opaco. Para as pessoas que aprendem sobre isso pela primeira vez, é de qualquer tipo de reação Tudo atuando ali num limbo da legalidade, né? positiva. Afinal de contas, estamos falando sobre a venda clandestina de armas, que pode ser, e às vezes são, usados contra cada um de São nós. usadas. O desejo de regulamentar ou simplesmente banir pode ser avassalador. Não importa o quão difícil ou impossível que isso possa parecer. Mas pode haver uma perspectiva diferente sobre isso. Uma perspectiva mantida por muitas pessoas que costumavam trabalhar em agências de inteligência e testemunharam que os governos usam seus dia zero. Sim, isso é um pouco complexo para mim. Não falo apenas com base na minha opinião. Um pouco é por experiência própria. Acho que já é bem conhecido nesse momento que eu sou um ex-profissional de inteligência e um ex-hacker, certo? Do governo. Então, eu vi em primeira mão o valor de manter um Wall Day puramente para fins ofensivos. É claro que há um risco nisso, e é por isso que o governo dos Estados Unidos tem um processo de vulnerabilidade de ações, onde pessoas muito inteligentes e instruídas de diferentes agências no governo se reúnem sobre dia zero de que temos conhecimento, podem ou não ter sido armados, podem estar disponíveis para venda, e assim por diante. E discutir o valor de usá-lo para inteligência versus o valor de tornar essa infraestrutura segura, e globalmente, infraestrutura segura. É um pouco complexo para mim. Não posso de forma alguma ficar do lado das pessoas que dizem que todos os dias zero são ruins. Esse não pode ser o caso. O Zero Day, novamente, é uma vulnerabilidade. Faz parte do processo de evolução da segurança. Identificar a vulnerabilidade, corrigir a vulnerabilidade. E muitas vezes a exploração crítica dessas vulnerabilidades aumentam ainda mais o senso de urgência, de alerta, de importância da segurança como um todo, fazendo com que mais empresas investam mais em segurança para identificar as vulnerabilidades e corrigir essas vulnerabilidades antes desse impacto. É um mercado que só cresce. Só cresce. O que você está vendo agora é uma exploração teórica de uma vulnerabilidade no PHP, uma linguagem de script que forma a espinha dorsal da internet. Ambos os visíveis, como a página em que você está agora, e o invisível, a Dark Web, um lugar que provavelmente você já ouviu falar. Sites e servidores lá são baseados nos mesmos princípios dos sites comuns, É a mesma e eles coisa. são suscetíveis às mesmas Só muda a rede. vulnerabilidades. Em algum momento, no final de 2023, alguém descobriu um tijolo rachado na parede que faz parte do PHP. Não sabemos quem Tem tantos tijolos rachados no PHP que... foi e por que eles fizeram isso. Talvez eles mesmos tenham encontrado o dia zero, talvez o tenham comprado no mercado. Então, eles pegaram aquele tijolo rachado e o transformaram em uma passagem. Com essa passagem, eles poderiam ter acesso a qualquer servidor, superam qualquer site do mundo. Mas o site que eles atacaram era parecido com este. É o blog da Lockbit na Dark Web, uma das maiores organizações criminosas do mundo. Em vários anos de sua existência, Lockbit atracou milhares de pessoas e extorquiram bilhões depois de roubar seus dados e exigir um resgate. No auge Qual será de que sua foi atividade, eles essa falha? representavam quase a metade de todo o mercado de ransomware no mundo. No início de 2024, o Lockbit foi desativado. Toda sua infraestrutura, abrangendo dezenas de servidores e as contas de centenas de criminosos cibernéticos, foi assumido por uma força-tarefa combinada de policiais de 11 países. Eles atingiram a gangue com tanta força que praticamente teve que se recriar de novo, e talvez nunca mais volte para o topo da cadeia alimentar. É provável Talvez. que toda essa operação tenha sido conduzida graças a um dia zero. Então sim, pode ser difícil admitir, mas às vezes os governos e agências de aplicação de lei apenas fazem seu trabalho. E às vezes esse trabalho requer um exploit bem posicionado. Bem, isso pode ser Novamente, é uma arma que pode ser utilizada para o mal, pode ser utilizada para a defesa também, no sentido de chegar nesses caras maliciosos, ou no sentido de simplesmente saber, ter o conhecimento ali das falhas para conseguir prever e corrigir antes que um ataque seja feito, ou principalmente, ou até parar um ataque que já esteja acontecendo, né?
ético. Mas o problema é que isso funciona para os dois lados. Sim, isso poderia facilitar os governos que querem espionar em jornais de membros da oposição e assim por diante. Há muitas campanhas constantemente atacando governos, empresas, que estão fazendo exatamente isso. Também poderia ser o contrário. Pode ser que outros governos indo atrás dos governos opressores e tentando lhes causar problemas. Também podem ser iniciativas privadas procurando explorações para atacar esses governos. Como o quê? Os afiliados do Anonymous que estavam fazendo isso contra a Rússia durante a guerra com a Ucrânia. Portanto, se você começar a perseguir esse mercado, isso acabará prejudicando os dois lados. E o mais provável é que os governos ganharão de qualquer forma nesse cenário, porque eles têm mais dinheiro para gastar. Eles não estão operando em risco. Nesses mercados, eles usarão terceiros que eles queimarão, mas depois eles encontrarão outra pessoa. Bom, tudo está muito mais embaçado do que parece. O mercado de dia zero é uma enorme bagunça emaranhada de questões legais e morais de empresas que vendem para criminosos e governos, de agências que buscam explorações e pagam milhões, mas consideram ilegal usar os mesmos exploits contra eles, de criminosos atacando governos e governos atacando criminosos, e dos hackers, que são a fonte de tudo isso, pessoas que ganham a vida olhando para a parede. A maior parte do mercado de dia zero é completamente secreto, mas afinal de contas, nós sabemos disso, certo? Então, alguém está definitivamente quebrando a primeira regra do clube da luta. Às vezes, seus ex-funcionários do governo que dizem o máximo que podem sem cruzar a linha. Às vezes, são corretores que querem chamar a atenção tanto de vendedores quanto de compradores em potencial. E às vezes, são os próprios hackers que decidem falar, apesar do que os outros lhes dizem. Como documentei no livro, há vários casos de certos corretores. Havia um muito famoso com sede na Tailândia. Não sei onde ele está agora, o Grug. Ele é um membro muito respeitado da comunidade de hackers. Falei com um repórter da Forbes, um amigo meu, Andy Greenberg, em um determinado momento, e pensou que ele estava falando fora do registro. Basicamente, o Grug compartilhou muitas informações, listas de preços, algumas regras do jogo. Em um determinado momento, até posou para uma foto ao lado de uma sacola de viagem, que eu não sei se havia de fato dinheiro nela, mas parecia que tinha dinheiro dentro. Não sei se foi real ou não. E pelo que eu entendi, depois que isso apareceu, ele foi visitado pela polícia tailandesa. E basicamente, de acordo com amigos e colegas dele, perdeu metade de seus negócios porque havia muitos governos que estavam comprando os Zero Days dele, que disse: "Eu não quero fazer negócio com alguém que vai posar ao lado de uma sacola de dinheiro na revista Forbes." Essa é a antítese de com quem eu quero trabalhar. Então, isso se tornou um exemplo muito público para outros corretores de dia zero que fazem bem em manter a boca fechada. Tentamos entrar em contato com Grug para essa história, e parece que ele aprendeu a lição. Assim como quase todo vendedor ou corretor de dia zero que você possa encontrar Qual que é a na internet, mensagem ali alguns que eles deles têm mandaram? perfis. Vamos ver. Assim Research Publication. Fazer uma como quase entrevista. todo Pô, seria vendedor legal uma ou entrevista com corretor o de dia cara, hein? zero que você possa encontrar na internet, alguns deles têm perfis públicos, alguns revelam com os detalhes de suas operações, alguns até compartilham seus nomes. Mas a maioria esmagadora precisam operar através de várias camadas de criptografia. E quando você chega a esse ponto de sigilo, simplesmente não há como saber com quem você está lidando. E francamente, é perigoso para você saber. É por isso que é feito particularmente dessa forma. Então, a razão pela qual ninguém quer falar sobre isso é seus clientes exigem total descrição. Nenhum governo quer comprar um dia zero de alguém que está por aí falando sobre o que eles têm, para quem estão vendendo. Você sabe, eles precisam poder confiar nessas pessoas para manter essas vendas em segredo. A descrição é fundamental. É por isso que, embora saibamos muito sobre o mercado de dia zero, há muito mais que não sabemos, e provavelmente nunca saberemos, mesmo apesar do impacto que tem e terá em nossas vidas. Então, aqui está, o mercado de dia zero. O submundo digital cheio de hackers de elite e segredos terríveis. Um mundo que às vezes se espalha em nossa realidade, causando danos enormes. Mas também um mundo que está inseparavelmente entrelaçado com o nosso, com laços que simplesmente não podem e provavelmente não serão desfeitos. As paredes são construídas por pessoas, e enquanto isso acontecer, alguns tijolos neles estarão com defeito. E desde que haja tijolos com defeito, haverá pessoas que pagarão para que eles sejam encontrados. E assim, o mercado de dia zero persistirá. Esperamos que você tenha gostado deste breve mergulho. É isso aí, é isso aí. E agora, com as IAs, as paredes estão sendo construídas com tijolos ainda mais defeituosos, né? Seguindo ali a relação que o cara estava fazendo. Pô, vídeo fenomenal aqui da Cyber News Brasil. Sempre esses vídeos, estilo documentário deles, são bem legais. E, novamente, esse vídeo aqui mostra pra gente qual é o valor e o quão absurdo é o valor da segurança ofensiva, do hacker. É um negócio realmente absurdo. Mas e aí, comentem aí o que vocês acham, deixem sugestões para próximos vídeos e até a próxima. Falou!